Olá, boa noite, Miguel de Barros, bem-vindo ao Conversas ao Sul, agora neste formato híbrido do programa. Como é que tem sido a tua adaptação a estes tempos, que são estranhos, e sobretudo o trabalho da Tininguena, feito no terreno na Guiné-Bissau? Como é que tens conseguido manter a lucidez que tanto caracteriza num período esquizofrénico da nossa história e para o qual não estamos todos preparados, de todo? Aliás, tudo isto foi muito repentino. Como é que te tem corrido esta adaptação? Boa noite, David. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar no Conversas ao Sul. O prazer é nosso, Miguel. Este momento colocou-nos um desafio enorme à nossa capacidade de adaptação enquanto pessoas, mas também enquanto coletividades. E isso influenciou de uma forma muito grande também as formas como trabalhamos, quer em conjunto, mas também com as pessoas. E ser o nosso trabalho com as pessoas, com as comunidades, levou-nos de algum modo a repensar e ajustar não só os instrumentos, mas sobretudo as formas de proximidade, de comunicação, mas também que tipo de ações devem ser priorizadas junto das pessoas com quem trabalhamos, mas também as pessoas que estão a trabalhar connosco. E isso num contexto de fraqueza de instituições, de serviços públicos, acabou por ser um enorme desafio, não só para a Tininguena, mas também para todos os guineenses, atendendo que o Covid coloca-nos perante uma situação de invisibilidade, no qual devemos ter também a própria segurança. Então, isto está a ser também, por outro lado, uma oportunidade de reformulação daquilo que são as formas de trabalho, mas também, sobretudo, as formas de convivência. Imagino que sim. E hoje passamos mais tempo online, com palestras, com reuniões, sempre ligados à rede, e é assim que vamos passando a semana cada vez mais em todo o mundo. Oh, Miguel, entre estas várias questões que estão aqui presentes, a cultural talvez seja aquela em que nos podemos centrar esta noite, principalmente na África Ocidental. Já será possível quantificar qual será o impacto da paragem completa dos eventos, por exemplo, para a sociedade e para a economia de uma forma geral? Já é possível ter números? Não, ainda não. Ainda não, porque nós estamos muito atrasados, em primeiro lugar porque o próprio efeito do Covid foi um bocado mais retardatário ao nível da chegada ao continente. E ao mesmo tempo, quando o vírus chegou aos nossos países, a preocupação dos governos era mais preocupação sanitária, como é óbvio, Obviamente. E logo a seguir a preocupação económica. E muitos poucos países e muitas poucas economias encararam a cultura enquanto um elemento de dinamização económica. Só quando se começou a sentir o impacto do turismo na economia, aí se começou, alguns países que têm o setor cultural muito mais dinâmico associado ao turismo, a pensar como é que eventualmente podiam ter uma ação que permitisse salvar a economia do turismo e não a própria dinamização cultural. Mas isso também é só uma dimensão daquilo que são os serviços de cultura de massa e, ao mesmo tempo, serviços de cultura também evolutiva. Agora, quando falamos da questão das manifestações culturais, como é que os diferentes ciclos, os diferentes calendários e as diferentes formas de socialização que obrigam a uma certa aglomeração e, ao mesmo tempo, que mobilizam comunidades, quer para a produção de instrumentos, como para mecanismos de aprendizagem que dá a possibilidade de partilha de códigos e ao mesmo tempo também de símbolos, aí estamos perante uma situação de maior dificuldade, porque nos nossos países ainda é um elemento deficitário o próprio inventário do património cultural, quer do inventário do património cultural material e, sobretudo, inventário do património cultural imaterial. Aí está a grande dificuldade que nós temos tido, o que reflete não só na atividade de quem está no ramo profissional da cultura, mas de quem faz, por exemplo, a cultura utilitária, quer através do artesanato, mas também através da medicina natural e, ao mesmo tempo, de todos os instrumentos domésticos que fazem parte do nosso próprio consumo. Obviamente. Oh, Miguel, uma parte dos artistas e dos promotores culturais vão conseguir fazer uma conversão importante para o digital. Porém, há artes que não são passíveis da digitalização, que não permitem essa possibilidade. Estarão esses artistas e agentes condenados ao desaparecimento? Há um risco enorme de essencialização daquilo que é arte com a digitalização da economia da arte. Em primeiro lugar, porque no contexto africano ainda temos limitações enormes, não só em relação à penetração da internet,
mas sobretudo em relação aos circuitos e cadeias de circulação da arte, dos produtores da arte e de agentes culturais, como também de toda a indústria cultural artístico-africana, que encontra mais mercado no Ocidente do que no próprio continente. E, ao mesmo tempo, chegar à era da transformação desse serviço para o digital, a priori coloca um conjunto de atores que estão sobretudo nas zonas rurais, onde o seu dia-a-dia é marcado pela relação com o seu próprio espaço de produção, confinado a um sistema de exclusão que não lhe dá a possibilidade de entrar dentro dessa grande lógica de economia mais globalizada, também mais neoliberal, e que depois confina esses elementos enquanto meros conservadores da matéria-prima e não enquanto atores da produção da arte. Desse ponto de vista, há que fazer uma reconversão daquilo que é a visão que os governos veem da própria cultura, mas também há toda uma necessidade de reconverter também aquilo que é hoje a forma como nós oferecemos a arte, sobretudo a arte erudita. E desse ponto de vista, creio que para os países cuja economia depende fortemente da sua cultura, da sua economia criativa, como por exemplo Cabo Verde, como por exemplo a Costa do Marfim, a República Democrática do Congo, a Nigéria, tem que sermos capazes de inspirar modelos que permitam uma maior solidariedade intracontinental, de modo que o continente possa se posicionar numa lógica muito mais de competição com outras zonas geográficas e não pura e simplesmente cada um vetar a sua sorte, porque também o peso do investimento económico na cultura varia de acordo com aquilo que é o potencial económico que cada um desses países tem. E corremos também aqui o sério risco de uma revolução no setor cultural e que vai acabar por deixar muita gente fora e sem meios de subsistência, e isso é grave para uma importante camada da sociedade. Quais é que são as perspectivas para essa nova forma de ligação entre artistas e público? Será uma ligação mais direta entre produtor e consumidor, ou mesmo entre promotor e agente? Na tua opinião, o que é que vai mudar? No contexto africano, nós somos sobretudo os consumidores, ou seja, produtores e consumidores, porque a maior parte da arte produzida é arte utilitária. Mas, ao mesmo tempo, também tem emergido um mercado e uma dinâmica extremamente importante de profissionais do setor cultural que, do meu ponto de vista, têm enormes possibilidades de conseguir ter espaço dentro dessa tendência de competição ao associar-se com as diásporas africanas. Acredito que o potencial artístico da diáspora africana, na harmonia e intervenção articulada com os atores, produtores culturais no contexto do interior da África, poderá permitir uma nova plataforma de afrontamento e que faz possibilidades de imersão de uma nova síntese cultural, sobretudo em termos da arte erudita e, ao mesmo tempo, também daquilo que, sobretudo, nós encontramos como as performances que podem concorrer, quer do ponto de vista da produção, da circulação, do consumo, mas também da própria inventividade dos novos modelos culturais. E como já tive a oportunidade de referir, em pleno pico do confinamento, presenteaste-nos com um artigo para o diasosul.com, em coautoria com a historiadora Iva Cabral. Os dois alertavam aqui para a necessidade de olharmos a pandemia como uma espécie de oportunidade para fazer as reformas estruturais de que falamos há décadas. Volvidos há alguns meses, houve alguma coisa a ser feita. O alerta foi seguido. A crise que surgiu tem aqui sido uma oportunidade para alguns Estados poderem refundar e aproximar dos cidadãos, ou estamos a perder tempo? Estamos a perder tempo porque ainda nós estamos muito concentrados naquilo que é a capacidade da resposta institucional do Estado face à provisão dos serviços essenciais como saúde, também depois como a educação e, ao mesmo tempo, naquilo que podia ser as oportunidades da própria consolidação do Estado de Direito Democrático, porque a pandemia demonstrou muita violência dos atores públicos, não só a violência com repressão policial, mas também de falta de acesso aos serviços essenciais. Desse ponto de vista, creio que também as manifestações que nós temos encontrado, sobretudo de revoltas populares, de contestações, também têm sido uma oportunidade de aprendermos como é que, num contexto de maior limitação das liberdades, podemos afirmar. Agora, do ponto de vista cultural, o desafio está sobretudo na ligação entre a cultura, a educação e a economia, enquanto uma plataforma que possa permitir ao continente a ganhar quer no campo da cidadania, quer no campo das finanças, mas sobretudo
no campo da transformação dos processos identitários mais inclusivas e que permita uma afirmação daquilo que são não só os talentos humanos existentes, mas também da própria tecnologia do pensamento. E essa tecnologia do pensamento só poderá vir com investimento público, resgatando os saberes, os serviços e as técnicas utilizadas pelos diferentes contextos produtivos, criativos, locais, enquanto plataformas de mobilização de recursos, mas também que permita uma maior afirmação, quer das comunidades produtivas, mas também da nossa diáspora, na tendência, não só que se vê agora do ponto de vista dos consumos online, mas efetivamente na aquisição de capacidades financeiras e económicas para que a arte se mantenha viva e produtiva, onde ela é, de facto, um elemento de diferenciação positiva. E só com Estados voltados verdadeiramente para os seus cidadãos é que podemos sair desta crise mais fortes. Miguel de Barros, fica aqui o meu agradecimento por ter estado esta noite connosco. Um grande abraço até Bissau e muito obrigado por ter estado hoje connosco. Obrigado. Um abraço, foi um prazer. Obrigado, Miguel, obrigado.